tão recente o tempo inteiro, do Fórum Econômico Mundial de Davos, né? Então, todos os dados que eu estou dando aqui foram coletados com base numa pesquisa monstruosamente grande, envolvendo diversos países do mundo com as principais corporações, todas as grandes empresas, todos os CEOs das grandes empresas e das firmas responderam a esse questionário. E o que a gente vê lá, né, é uma delimitação, numa linha do tempo, onde a gente está e dos grandes desafios que nós encontramos sobre o emprego. Então, aqui no período de 2015 e 2017, na era da busca por tecnologias renováveis, a internet das coisas, da indústria 4.0, é aqui que a gente está, e o que vem pela frente, que é um avanço de tudo isso, é a cibernética e a robótica nas empresas e também nos outros setores. Bom, o que isso vai trazer para o futuro do emprego? O fórum, né, compilou os dados, e essas bolinhas pretas que estão aqui são destruições de postos de trabalho esperados para esse período aqui, ó, até 2020. Então, destruição mais próxima. São em milhares, então aquele número ali, menos 4,7, são 4,7 milhões de desempregos, de postos que vão ser destruídos pela tecnologia e pelo enxugamento, né, através dos sistemas, e todos eles ali, a bolinha maior, é na área de serviços administrativos. No texto está escrito white collar, né, colarinho branco. Essa é a área que isso vai perder emprego, portanto, nesses próximos anos, de acordo com os CEOs das grandes empresas. E por quê? Porque vários desses trabalhos estão sendo sistematizados com maior facilidade pelo avanço da tecnologia. E todos os trabalhos que são rotineiros ou sistematizáveis são as primeiras vítimas desse processo. E a gente estava acostumado a pensar que aquela segunda bolinha ali, ó, manufatura e produção, ou seja, o chão de fábrica, fossem as maiores vítimas, mas não vão ser. Vão ser a maioria de nós, né? As principais vítimas. Eu, inclusive, dou aula de economia, e outro dia fiz uma piada para os meus alunos, eu disse assim, ó, no passado, quando eu chegava aqui, eu dava os parabéns para vocês que estão aqui de manhã estudando economia, enquanto outros colegas de vocês estão em casa jogando videogame. Nesse relatório aqui, está escrito que quem joga videogame tem mais futuro do que eles, né? Porque a profissão de gamer é uma das que está em crescimento e vai continuar crescendo, mas tem que jogar bem, né? E então, essas áreas aqui são as áreas onde serão perdidos postos de trabalho. E aqui, nas outras bolinhas azuis, nós temos as áreas onde vão ganhar postos de trabalho. Acredito que em várias palestras já devem ter debatido isso. São áreas de gestão da informação, são áreas de engenharia, são áreas de biologia, arquitetura, design. O que você tem? Você tem aqui criatividade do lado direito. Áreas criativas. Mas o tamanho das bolinhas também importa. Ele tem magnitude ali, né? E a gente está vendo que essa criação de empregos não está se dando nesse período na mesma magnitude da destruição de empregos. Então, tem um buraco aí. E esse é um grande problema para quem pensa economia. Na realidade, é um período muito comum nas grandes mudanças estruturais em que você tem atrito, como a gente chama, né? Um aumento do desemprego que não é solucionado por medidas de política econômica ou coisas do tipo. Isso tende a desaparecer com o tempo, porque essas áreas aqui criam mais e mais empregos associados. Assim como os carros, quando a indústria dos carros criou postos de gasolina, criou também borracheiro e uma série de outras coisas, né? Mas esses empregos vão surgindo na esteira dos novos postos de trabalho ou das novas atividades, eles não vêm na mesma velocidade que são requeridos por aquelas pessoas que estão perdendo o emprego aqui. Então, nós temos uma fase em que as pessoas provavelmente vão ter que criar o próprio emprego e achar alguma solução para conviver aí. Então, a indústria 4.0, como as pessoas estão colocando aí, em geral, as pessoas ficam focando na perda de trabalho do chão de fábrica. Como eu disse, não é só isso. Então, a gente está vendo aqui, ó, já está acontecendo e já funciona. No campo, você tem lavouras completamente sistematizadas. É um processo moderno. A agricultura de ponta, ela cuida desde a produção de sementes até a hora do embarque,
ela tem sistemas, funciona com SAP, com Oracle, né? Tudo sistematizado para não perder dinheiro. E isso também já acontece em outras profissões. A gente está vendo aqui a profissão dos contadores, uma startup aqui, que está sistematizando uma série de rotinas e tirando empregos. Isso aqui, que parecia algo isolado, hoje em dia é o que a gente vê para todas as áreas, né? Nós já estamos vendo a área do direito, as startups na área do direito, as startups na área de profissões clássicas, que você não imaginava que poderiam ser substituídas por sistemas e por rotinas mecanizadas, né? E elas estão sendo. E não adianta se revoltar contra isso. Esse é o futuro. É muito comum que as grandes revoluções tragam medo, né? E uma coisa que foi colocada numa palestra anterior, que eu achei bastante interessante, que casa com o que eu li no relatório, é que nós não podemos imaginar que a gente possa criar um trabalhador adequado para uma empresa da indústria 4.0 ou do setor de serviços 4.0 ou coisa do tipo. Na realidade, as próprias empresas e as indústrias também vão mudar. Os projetos terão que ter mais curta duração, dado o ciclo de vida dos produtos. Então, tudo vai estar se reinventando o tempo inteiro. Vai ser muito difícil você imaginar alguém fazendo carreira de 10 anos numa empresa, porque aquilo que ele sabe vai ser útil apenas para uma parte da vida daquele projeto. Às vezes, o conhecimento se esgota na velocidade dessas transformações. Por isso a pessoa, quando diz que tem que estar se reinventando, é se reinventando do zero, de tempos em tempos, para conseguir se adaptar a esse mundo. E as empresas vão terceirizando seus trabalhos. Então, o que a gente tem pela frente é a economia criativa. Foi citado aqui na palestra do Adailton, há pouco tempo, né? O Watson. Então você vê lá, a gente imaginava que aquele filme Elysium, né, que aparece lá uma criancinha sendo curada por um robô. A propaganda da IBM sobre o Watson é exatamente isso aqui para o Brasil, né? Eu já li 2.000 artigos sobre leucemia em 1 minuto. Eu sei tudo, eu conheço toda a inteligência humana sobre determinado assunto. Ligando o Watson num robô, né, o que você tem? Um monstro, né, que vai poder fazer qualquer coisa. Então, esse é um desafio. A gente imaginava que era uma coisa muito futurista, mas ela já está acontecendo. Ela já está acontecendo, não está massificada ainda, mas já está acontecendo. É só visitar fábricas na Alemanha, né, e para ver isso ao vivo. E aqui a gente vê, o que eu estava falando, que as próprias indústrias têm que se reinventar. Você vê a startup que já compartilha chão de fábrica. Então, quer dizer, um parque fabril não é mais uma exclusividade. Você vai lá e vai maximizar o uso dele. Uma fábrica pode ser usada por 3 ou 4 empresas, assim como uma cervejaria pode ser compartilhada por 3 ou 4 produtores. Cada um tem uma ideia, aquela ideia ela tem um payback esperado, cumprido o payback, você tem que matar outro leão. Outro leão, né? Nada mais é garantido. Então, nesse mundo, os empregos, os postos de trabalho, o nosso tempo em cada empresa, ele tende a diminuir. A nossa contribuição, ela precisa ser renovada, ou nós termos novas ideias, né, o tempo inteiro, ou mudarmos de empresas para levarmos o conhecimento que a gente adquiriu em uma empresa para outra empresa que ainda não adquiriu aquilo, e contribuirmos dessa maneira, né? As grandes carreiras longas dentro de uma empresa, são um futuro que o relatório deixa bem claro que não é mais o primeiro cenário. E as profissões que estão em risco, que saem daquele relatório, não estão em risco porque vão ser extintas. Na realidade, elas vão ser extintas como a gente vê elas hoje. Né? Como uma secretária que tem algum conjunto de atividades bem definido, ou um professor que executa determinadas tarefas e que todos os dias faz a mesma coisa. Isso não é mais possível de vislumbrar para além de mais uns 5 ou 10 anos, de acordo com o relatório. Então, por exemplo, no tocante a professores, que é uma carreira bem clássica, né? Eles falam lá, vai ser o atendimento online, o atendimento sob demandas, bem específico.
E os profissionais, né? Como ficarão esses profissionais no futuro? Então, uma coisa que é interessante, até foi alvo de uma entrevista que eu dei recentemente, as pessoas dizem assim, poxa, professor, mas você vai jogar, então, muita gente na miséria com esses dados. Dizem, primeiro, eu só estou falando dos dados do Fórum Econômico Mundial de Davos, né? A pesquisa com os CEOs, com os líderes, são eles que disseram isso, não fui eu. E a questão que se coloca lá é que você precisa de um profissional que cada vez tenha mais conhecimento, mais dedicação e que, digamos assim, seja mais fluido. Esse profissional não necessariamente precisa ter graduação, mestrado, doutorado, etc. Ele pode ter uma educação até autodidata, mas que resolva problemas das pessoas, que leve algo para alguma empresa, algo que seja vendável. Então você pode ter garotos de 16 anos que, estudando por conta própria, podem se tornar profissionais muito úteis para empresas, em todas essas áreas. E é muito provável que essa geração bem nova consiga lidar com essas ameaças, digamos assim. O problema maior é a geração X, um pedacinho da Y, que planejou a sua vida de uma maneira diferente, com um cenário diferente, com um posto de trabalho bem definido, com tarefas bem definidas e com tudo certinho. Essa geração é que não se adapta tão bem com isso. Bom, eu finalizo, esse é meu último slide, né? Dizendo que muito obrigado, né?